Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa de hoje. A gente estava falando, né, sobre como as mães percebem, a princípio, o comportamento dos filhos e como que tem sido isso, né, o fato de ser mãe de uma criança autista. Queria que vocês falassem um pouquinho da experiência e vivência de vocês também, por favor. Como ela havia perguntado, né, questão como que diferencia. O meu filho, a vida inteira eu fiz trabalho voluntário, lidei com crianças, então com 7 meses eu já comecei a questionar o desenvolvimento dele. E a pediatra sempre falando, não, é assim mesmo, não o menino compara, né? Cada um menino cada um. é mais lento o desenvolvimento, então ele já nasceu com distúrbio de sono. E aí, não, com 6 meses regulariza, com 9, com 1 ano, com 3 anos que meu filho foi dormir depois de tomar remédio controlado. Então, assim, e aí ele tinha, por isso que, igual a Carol falou, não dá pra gente generalizar a questão do olhar. Meu filho amamentou, foi amamentado, ele olhava nos meus olhos, ele sempre foi um bebê muito sorridente. Só que com 7 meses ele tentava e ele não conseguia sentar, ele fazia muita força, ele não conseguia. Com 11 meses ele começou a bater a cabeça pra machucar. Fica nervoso, né? E com 1 ano ele começou a andar, ele mais caía do que andava, ele tropeçava no nada. E começou a girar, o movimento repetitivo, girar as rodinhas. Qualquer porta que se abria, que se fechava, desencadeava crises horrendas. E aí eu joguei tudo na internet e cara veio o autismo. Então, com 1 ano eu descobri sozinha que meu filho era autista e passei por 4 neuros até chegar no psiquiatra quando ele tinha 2 anos e meio somente que eu tive o diagnóstico correto. E naquela época, considerando que ele tem 9 anos hoje, foi precoce, foi considerado precoce na época. E aí ele teve uma intervenção, então hoje ele continua dentro do quadro de severo, por enquanto, mas ele está extremamente bem desenvolvido, assim, desenvolvendo uma fala funcional já. E aí a questão que você falou, como diferenciar o que é birra de criança, o que é crise? É muito difícil isso, no início principalmente, porque a criança, ela tem o temperamento dela. Então a terapeuta dele sempre frisava muito, Ariane, você tem um gênio forte, o Cris puxou o seu gênio. Então, assim, tem que saber diferenciar, o que é complicado, porque às vezes o abrir e fechar a porta do micro-ondas sem parar, para irritar. é o quê? Não, ele fazendo, mas é o quê? É uma coisa de criança, de curiosa, porque né? Ou é alguma coisa relacionada ao autismo. Então, isso é com o passar do tempo, né, que nós como mães que vamos aprendendo a diferenciar. O que é uma desestruturação? Porque a criança tem muita sensibilidade auditiva. Se meu filho ouvisse a palavra gol, ele já desesperava, lembrava de fogos. Se eu ouvisse parabéns, ele saía correndo, desesperado, tampando o ouvido. Então, é com o passar do tempo que a gente vai aprendendo também um pouquinho a diferenciar o que é crise, o que é bio, o que é desestruturação, o que é da criança mesmo. E o impacto da notícia, gente, na hora que chega, primeiro a dúvida, será que é autismo? E depois a confirmação, como que é? Eu posso falar. Bom, no meu caso foi assim, no caso do meu filho, foi relativamente fácil ver a diferença, porque eles são gêmeos, ele é gêmeo com uma menina. Então, ele demorou, ele começou a falar com menos de 1 ano e depois ele parou. E a menina continuou. E aí vem aquelas coisas assim, de alguns falando assim, mas menina fala muito mesmo, menina fala primeiro, mulher é mais pra frente. E aí, o que eu fiz? Com o tempo, eu fui levando na fono, porque eu falei, não, é normal, ele não está falando. Mas ele não tinha as birras, não tinha irritações, ele era muito quietinho, muito. Era só dar de mamar que eles... Acabou. Ficava quietinho enquanto a menina era toda acelerada. E a minha irmã foi que me deu o toque. Então, assim, eu fico olhando muita família achar ruim quando uma irmã, uma tia, um avô fala, procura um profissional que seu filho tem alguma coisa diferente nele. A gente fica mesmo, eu fiquei assim, muito assim, brava, mas não foi minha irmã que colocou autismo no meu filho. Ele já era autista. E vendo vídeos depois, de quando ele era menor ainda, bem pequenininho, eu vi que ele nasceu autista. Ele contava aquelas argolas da cortina, ele ficava contando, eu vendo vídeos, ele contando. E enfileirando coisas. Falei, a Sofia não faz isso, como é que o Marques faz? Por que ele faz? Então, fui questionando. Aí minha irmã falou, Eliana, eu tô com muito medo de te falar, mas eu andei vendo, eu vi uns filmes e tal, e aí me falou. Falei, não, mas autista é aquela criança que fica de frente para a parede, né, gangorrando o tronco. Falei, não é possível, será? Aí levei a dúvida para a pediatra. Ela disse, não, esse menino não é autista, porque ele não tinha, ele olhava,
ele brincava, ele subia escada, ele fazia tudo que uma criança típica faz, mas tinha essas coisinhas aí, né, particulares dele. E aí comecei a correr atrás, mesmo ela achando que não era, eu falei, né, tem alguma coisa errada. Corri atrás de neuropsiquiatra e ninguém me dava resposta. Aí só com 3 anos que eu levei no neuro, indicado pela própria pediatra, de tanto eu buzinar na cabeça dela, insistir, aí ele me fechou assim em 10 minutos. Ele é autista, ele tá autista clássico mesmo, ele não falava com 3 anos, ele só assim murmurava. E aí fechou, e aí eu fui pra luta, chorei pra caramba, né, muito mesmo, mas eu falei, eu tenho que ajudar meu filho, não tem como eu ficar parada. É muito comum que as mães passem por essas etapas, né? A negação, a raiva, o pensamento mágico, que a gente vai encontrar uma fórmula secreta na internet, algo que vai trazer a cura de repente, como mágica. E é importante que essas fases aconteçam para que se chegue na fase da resiliência, né? Eu tenho diante de mim um desenvolvimento neurológico diferente, que é meu filho, que eu amo, e eu vou fazer os recursos dentro, né, da validação científica, porque também a mãe não pode, no desespero, colocar a criança em qualquer procedimento lançado na internet. Isso é muito importante a gente falar, porque existem critérios, né, de ciência, de testes, para que, se a gente acredite que vai fazer essa intervenção, vai dar certo ou não vai dar certo para aquele desenvolvimento. Então, assim, muito importante a sua fala, principalmente no sentido que você falou assim, ela achou que não, porque ele brincava. Brincar, brinca, olhar no olho, olha, mas a qualidade da interação é diferente. Existe um déficit na qualidade da interação. Não significa que não vai brincar, não significa que não vai olhar, mas a qualidade e a intensidade é diferente. E na hora de reagir, o grupo ajuda? Você achou que ajudou? Na hora que você conheceu outras mães e Isso, pessoas, porque né? após o luto, quando a gente tem a notícia, a primeira coisa que você faz é isso, é chorar, é se culpar. Você se pergunta onde foi que você errou, o que você fez, você se sente que... A gente é naturalmente culpada de tudo, né? Olha só, rapidamente, isso está me lembrando muito do nosso programa de ontem, que foi sobre mediação de conflitos, que a gente falava sobre a necessidade de enfrentar essas situações e passar por todos os processos para aprender a superar a situação e o que você vai tirar dela. Então, só para indicar para o pessoal de casa que está assistindo a gente, para assistir o vídeo de ontem também. Não, e eu acho importante a gente falar isso, porque às vezes a mãe se sente culpada por sentir isso. Não se sintam, família nenhuma, decepcionada, não se sintam. né? Não se sintam. Às vezes as mães, às vezes que eu comento e chego a falar, olha, eu passei por isso. Ela falou assim, poxa, mas eu achei que você não tinha, porque você aceitou tão bem. Eu falei, não, eu tive meus momentos, eu tive, mas eu consegui superar, eu venci, foi com o tempo. E aí depois desse luto, que a gente, né, fala luto, eu olhei para o meu filho, eu falei, poxa, eu amo ele. E aí, vai depender de mim agora, porque ser a voz dele. Já que ele não consegue se defender, então eu falei, então vai ser. Aí, com o passar do tempo, com as terapias, aí eu conheci a Ariane, conheci a Eliane, e foram assim, um tesouro na minha vida, porque a gente troca muita experiência. São as melhores terapeutas, né? São minha família. Eu falo que são minhas anjas azuis, as minhas morfetes. Tá certo. Então, assim, e foi muito bacana isso, porque você vê que você também não está sozinho, sabe? E a partir desse momento que você não se sente sozinho, a gente foi à luta para buscar conhecimento, sabe? Porque igual você falou na sua fala, eu achei muito bonito, né? Que você tinha, assim, até que uma mãe chegou e falou. Então, você vê que, assim, e essa criança foi acolhida pela sua filha. Então, é isso que a gente quer. A gente quer que a sociedade não discrimine, sabe? Não olha para aquela criança como um coitadinho. Não tenham medo também de perguntar pra gente, assim, olha, como é que eu faço para poder brincar com ele? Pode perguntar, isso não, a gente não vai se sentir ofendida, muito pelo contrário, a gente vai ficar feliz de saber que alguém está se interessando, sabe, em brincar com ele, porque eles querem brincar, são crianças, né? Logicamente, se Deus quiser, vão ficar adolescente, adulto, aí é o assunto para outro programa, né? Mas é interessante essa questão que você está falando, mas eu gostaria de colocar uma coisa assim, porque nós estamos falando de um centro que hoje aqui em Juiz de Fora nós temos recursos, né, em serviço, para tratar praticamente de tudo que acontece com o ser humano. Mas nós temos um público que vive no interior, né, ainda mais que o programa está na internet,
e que não tem esse acesso. Então eu perguntaria duas coisas para você, Ariane. Primeiro, já se falou nessa parte de sofrimento e tudo, mas tem um dado aí interessante. Por exemplo, nos primeiros momentos, quando você levava num ônibus ou em algum lugar, a criança fica um pouquinho irritada, como as pessoas percebiam e como as pessoas reagiram a isso e qual o sentimento que você tinha disso. E outra coisa que eu gostaria de deixar aqui, porque eu vi que todos vocês têm orientação, vocês têm uma clínica, têm um terapeuta particular e talvez nem todo mundo tenha acesso a isso. Aí vem a segunda pergunta. O SUS, ou existe alguma entidade governamental que disponibiliza um tratamento especializado para vocês ou vocês estão fazendo tudo particular? Bom, tem que ser daqui a pouquinho. Vou aproveitar também um desafio para você lembrar todas as perguntas que a gente está te fazendo para o próximo bloco, para falar sobre... muitas pessoas conhecem o trabalho de vocês são referência, né, no tratamento, na educação sobre o autismo, isso que é muito necessário para a gente. Eu quero que você fale também sobre essa semana, né, as atividades que vocês tiveram, que é um trabalho que faz com que o autismo ele chegue até as pessoas, né? A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho, muita coisa para você se preparar, vou te dar um tempo. A gente vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, já voltamos.